Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Presidente do Legislativo destaca a mobilização do Parlamento para a votação de projetos na reta final de 2022. Aprovada a proposta que inclui história afro e indígena nas atividades das escolas municipais. E ainda, coordenador do movimento Porto Alegre Cidade Educadora aponta avanços e desafios para o setor na capital gaúcha. Todos os detalhes você confere a partir de agora, aqui no Jornal da Câmara. A Câmara de Porto Alegre realizará a sessão extraordinária na manhã de segunda-feira. A expectativa é de que seja votado o projeto da Lei Orçamentária Anual ALOA para 2023. O texto estabelece a previsão de receitas e despesas para o próximo exercício fiscal do município. O valor está na casa de 10,5 bilhões de reais. Nesta semana, o presidente da Câmara de Porto Alegre, vereador Idenir Sequim, do MDB, enfatizou que o Legislativo fará todo o esforço para a votação das principais propostas previstas para serem apreciadas antes do recesso parlamentar. Bom, nós tivemos um ano completamente atípico. Antes as eleições, agora a Copa do Mundo. Mas eu, junto com a mesa diretora e combinado com as lideranças de todos os partidos aqui na casa, nós estamos estabelecendo. Dia de jogo nós faremos as sessões pela manhã. Na próxima segunda-feira, sei lá, pela manhã. Então eu acredito sinceramente que não haverá problemas para conseguirmos vencer as pautas. Na próxima segunda-feira nós teremos a votação do orçamento. Talvez o projeto mais importante do ano sempre é o orçamento. E nós vamos votar na segunda-feira e depois na quarta-feira e nos outros dias. E se tiver que fazer sessões extraordinárias, nós as faremos e não vamos deixar nenhum projeto para trás, um projeto que seja importante para a cidade, nós vamos votar. Bom, nesta semana, o Legislativo aprovou o projeto do governo que estabelece regras para a concessão de benefício fiscal a apoiadores do Programa de Promoção do Esporte. O projeto estabelece a inclusão de um artigo na Lei Complementar 530 que dispõe sobre o Programa Municipal de Apoio e Promoção do Esporte, o ProEsporte. O texto proíbe a utilização do incentivo fiscal no financiamento de projetos cujo responsável seja sócio de empresa apoiadora. Além disso, também fica impedido o aporte em projetos cujos beneficiários sejam o próprio contribuinte do imposto, a empresa patrocinadora e seus parentes até o 3º grau. Na verdade, o ProEsporte deixou de ser executado em função de que trazia benefícios para alguns, né? Então eu tenho um filho e eu sou empresário, eu vou beneficiar aquele atleta que é meu filho. Então assim, hoje com essa nova legislação que se traz, isso não é viável. Então a gente tira adequa esse projeto e traz ele de volta para que todas as pessoas, todos os atletas tenham os mesmos direitos e possam participar do ProEsporte para poder receber recurso, para poder, com valores diferenciados, com categorias diferenciadas, e então isso vai ampliar o leque do ProEsporte e vai oportunizar que mais atletas possam receber esse recurso para suas categorias. Bom, os jovens têm muito a ganhar, estamos aí no ProEsporte há muito tempo, sem estar funcionando, então agora em 2023 vamos começar com o pé direito, com muitos projetos, então as pessoas vão poder colocar os projetos sociais, projetos esportivos dentro da Secretaria Municipal de Esporte. O plenário também aprovou 2 moções na sessão de quarta-feira, uma de solidariedade e outra de repúdio. O conteúdo e os autores podem ser conferidos no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Os parlamentares aprovaram um projeto que inclui a história afro e indígena rio-grandense no currículo das escolas municipais. A intenção é que os conteúdos sejam repassados de forma interdisciplinar nas instituições de ensino. Conforme o autor da matéria, vereador Jonas Reis, caberá à Secretaria Municipal de Educação incluir o ensino da história afro-rio-grandense, afro-porto-alegrense e dos povos indígenas nas atividades das escolas municipais. De acordo com o parlamentar, os conteúdos poderão ser repassados nas disciplinas ou em seminários, debates e cursos. Estou muito feliz porque é o reconhecimento do passado do Brasil, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, quem veio antes de nós, os indígenas, os negros, e agora se estabelece como um tema transversal
a ser trabalhada em todas as atividades pedagógicas do município de Porto Alegre. É fundamental isso, porque a gente precisa reconhecer que esse Brasil não foi construído por um, por dois, por três, foram vários povos com as suas culturas, as suas diferenças, essa diversidade que compõe o povo brasileiro. O projeto foi aprovado por 23 votos favoráveis e 6 contrários. Uma emenda do vereador Leonel Hadi, do PT, também aprovada, ampliou a inclusão da história afro e dos indígenas para além das disciplinas em sala de aula. Bom, a Câmara ainda aprovou na sessão de quarta-feira uma outra proposta do Legislativo que também envolve as escolas municipais. A matéria estabelece a Semana de Orientação Profissional para o Primeiro Emprego. Conforme o autor da matéria, vereador Cacá Dávila, do PSDB, na última semana de agosto, as escolas poderão realizar atividades de orientação profissional para estudantes matriculados na Educação de Jovens e Adultos, o EJA. Serão oferecidas aulas e palestras, com o objetivo de apresentar as profissões para os alunos conhecerem o mercado de trabalho. O projeto não é como exatamente eu gostaria, mas também a gente conseguiu chegar num acordo e deixar o projeto também para que contemplassem aqueles que mais necessitam, né? Projetos que ele invada as escolas no sentido de que o Cine esteja lá dentro durante essas semanas, né? Que falam sobre a orientação profissional, como elaborar um bom currículo, o que falar nas entrevistas de emprego, quais são as empresas que estão contratando, quais são as áreas que estão em alta, cursos de capacitação profissional e sanar todas essas dúvidas que quem está em busca de emprego muitas vezes carece. O projeto foi aprovado de forma simbólica pelo plenário. Também foi aprovada uma emenda dos vereadores Cacá Dávila e Gilson Padeiro, ambos do PSDB. O texto garante que as atividades sejam oferecidas para as escolas do ensino médio e também o EJA do município. Bom, seguimos aqui no Jornal da Câmara ainda na área da educação, pois o nosso convidado é o coordenador do movimento Porto Alegre Cidade Educadora, Marcos Caetano. Vamos fazer um balanço do primeiro congresso sobre cidades educadoras que ocorreu aqui na capital gaúcha no final de novembro. Marcos, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Câmara. Obrigado pela presença. Obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui na Câmara, né, falando sobre esse congresso, uma iniciativa tão bonita e tão inspiradora, acontecendo aqui na nossa cidade, né? A gente sabe que a gente tem poucas pessoas conhecendo esse movimento Porto Alegre Cidade Educadora, mas a gente vai crescer muito porque as iniciativas estão assim, ó, agregando muito a periferia, agregando a comunidade, agregando o centro. Então a gente precisa de um olhar para isso, né? Antes da gente entrar mais especificamente, Marcos, no Congresso, para fazer um balanço mais direcionado, para quem não está familiarizado, né, com uma cidade educadora, até para a gente trazer uma espécie de conceito, que eu sei que é mais complexo, né, e evidentemente ela extrapola, né, os muros escolares. Né? O que seria uma cidade educadora? O que envolve, né, uma cidade educadora? Claro, para a gente falar de cidades educadoras, a gente tem que dizer que é um movimento internacional, é um movimento de 500 cidades no mundo, tem uma sede internacional em Barcelona, tem uma sede aqui latino-americana em Rosário, na Argentina, e Porto Alegre faz parte desse movimento, junto com 25 cidades no Brasil, tá? Então, o que é uma cidade educadora? É uma cidade que congrega tanto a educação formal, essa que a gente tem na escola, quanto a educação fora da escola, né? A educação do trânsito, a educação para o cuidado, a educação para pessoas da terceira idade, a educação... Porto Alegre agora tem uma campanha, né? A gente cuida, a gente vive, né? A educação para a questão do lixo, então a educação para a cidadania. Então, a gente congrega todas as formas de educação e pensa também o ser humano em todas as etapas da vida. Perfeito. Desde uma primeira infância, ali 0 a 6 anos, tanto a idade adulta, adolescência, quanto a terceira idade também. Então, a educação em todos os estágios da vida, né? Porque o ser humano, assim, ele está sempre aprendendo. Não é só no período da escola, né? Aprender o período da escola e não. Ele está sempre aprendendo. E é assim que é uma cidade educadora, né? Claro, quando a gente fala em educação, né? A gente lembra, evidentemente, sempre da escola, né? Que, claro, evidentemente, tem o seu papel fundamental, né? Mas também tem a questão da convivência, né? O dia a dia das pessoas, né? Isso é também uma cidade educadora que congrega em todos os seus aspectos, tem uma vivência, uma socialização mais tranquila, digamos assim, mais efetiva, mais gentil, digamos assim. Né? Com certeza. E tem uma questão do cuidado, né? Se a gente cuida da cidade, a gente acaba cuidando a nós também, né? Porto Alegre agora está com uma iniciativa tão incrível que tem relação com a cidade educadora, que é a iniciativa Prefeitos de Praça. Certamente vocês já falaram sobre isso, né? Ou seja, a gente tem em torno de 200 pessoas
cuidando de 200 praças em Porto Alegre, revitalizando, uma ligação direta com 56, fazendo capina, consertando brinquedo, consertando espaços de lazer, né? Então é educação, mas é uma educação para a cidade, para cuidar da cidade, para as relações, para boa convivência, né? São iniciativas dentro desse projeto das 500 cidades, né? Dá para dizer assim que são iniciativas que congregam poder público, terceiro setor e também as pessoas de uma forma geral também, assim, as pessoas fazendo a sua parte no dia a dia, digamos assim. Perfeito, muito bom ter falado isso, né? Porque eu já estive aqui na própria Câmara e no elevador ali, alguma pessoa disse, vocês são do projeto Porto Alegre Cidade Educadora, sim. Isso é uma coisa da prefeitura. Daí a gente diz assim também, né? O Porto Alegre Cidade Educadora, ele congrega 4 públicos. O poder público mesmo, né? A prefeitura, a gente tem alguns órgãos do Estado. Um segundo público são as instituições de ensino, daí pública e privada, universidades também. Um terceiro público são empresas. Então, a gente tem empresas de vários tipos, tipo Ouro Prata faz parte, Gerdau faz parte. Então, tem várias empresas. E um quarto público, que é muito especial, que é a comunidade, são as instituições da sociedade civil, são os CPFs que a gente fala, né? Então, são esses 4 públicos, né? O poder público é um quarto. São todos, né? São as pessoas de forma geral. Somos nós. Somos nós, né? Somos nós. Em resumo, né? Márcio, e nesse sentido, né, desse processo de congregar os diversos setores, né? O que ficou do Congresso, né? Que pode destacar de debates, né, em termos de experiências, né, que foram apresentadas nesses 2 dias de discussão aí no final de novembro? Perfeito, assim. O Congresso, que foi agora 29 e 30, foi meio que um momento de a gente mostrar para a sociedade que a gente vem fazendo há um ano em Porto Alegre, comunicar, né? A comunicação é muito importante. Foi um momento também da gente se olhar, se encontrar, né? E também da gente discutir questões de ouvir um pouco a periferia. A gente teve rotas de experiências educadoras, a gente foi para as ilhas, a gente foi para o Morro da Cruz, a gente foi para várias partes da cidade. Então, ouvir a periferia, a sabedoria, a educação, há iniciativas genuínas na periferia de Porto Alegre, que a gente do centro tem que conhecer. A gente também teve muitos debates no sentido de qual é a política pública que Porto Alegre precisa, como isso tem que ter essa dimensão da educação, né? Ontem a gente estava na FAMURS, num evento sobre serviços públicos e participação popular, e lá tinha um card, um folheto sobre o prêmio de inovação deste ano. E só tu folhando ali quem ganhou o prêmio, todas tinham a dimensão da educação, né? Então, a gente precisa de uma política pública que congregue isso, né? Que una esforços, que congregue as secretarias, que congregue os servidores públicos e todos esses 4 públicos em prol da cidade, né? Em prol da educação. Acho que é um pouco que é isso que ficou do Congresso. E também um sentimento de ampliar, A gente teve muitas pessoas que não estavam fazendo parte do movimento Porto Alegre Cidade Educadora, que chegaram no Congresso, ficaram maravilhadas e já querem entrar. A gente já tem novos servidores que querem participar também, novas instituições querendo participar. Acho que é um pouco do sentimento que a gente terminou o Congresso ontem. Dentro dos desafios, Marcos, que foram colocados, né, nesses principais debates aí do Congresso, podemos dizer que esse papel, como tu citastes, de ampliar a inclusão das periferias na formulação de políticas públicas, seria um desses desafios a serem alcançados nos próximos anos aqui na capital? Sem dúvida, né? Acho que o grande desafio de Porto Alegre é ouvir, né? A gente teve um período de que o poder público não ouvia a periferia e a periferia meio que buscou as suas formas de resistir de uma forma até apartada do poder público, né? E agora a gente vê movimentos como o Porto Alegre Cidade Educadora, como o orçamento participativo retornando, a própria prefeitos de praça que eu falei antes, são momentos de voltar a ouvir, né? Ouvir a periferia, porque a gente não vai ter uma cidade conectada, uma cidade inteligente, uma cidade educadora, sem ouvir, né? Sem ouvir as periferias, sem compor, né? No coração do movimento Cidade Educadora está a palavra diversidade, está a palavra inclusão, está a palavra educação. Então, nada melhor do que a gente congregar esforços e construir
coletivamente. Né? Algumas palavras aqui para a gente citar que podem ser atribuídas, né, a esse debate, né, Marcos? Ver se a gente está seguindo nessa linha de pensamento. Transparência, inovação, diversidade, cidadania e cultura, né? São alguns pontos assim para a gente começar a apontar assim e ampliar essas discussões como forma de integração da cidade. É importante a gente citar também que a gente tem em Porto Alegre Cidade Educadora, mas a gente também tem o Pacto Alegre, né? Falasse a palavra inovação, né? Que são dois movimentos que se entrelaçam também, né? A gente tem muito apoio do Pacto Alegre, a gente é um projeto que está dentro do escopo do Pacto Alegre também, dentro dessa questão da inovação, né? A transparência, sobretudo, né? A coordenação política do movimento no Poder Executivo Municipal está dentro da Secretaria de Transparência, então uma cidade educadora é uma cidade que fala a verdade, que é transparente com o cidadão, né? Que mostra onde estão os recursos, que mostra quais são os projetos. Então, acho que, sem dúvida nenhuma, essas palavras. E o acolhimento. O acolhimento, sem dúvida. Ótimo. E Marcos, assim, ó, a gente vai estabelecendo relações, assim, que tu vais contando para a gente, né, no processo de construção dessa cidade educadora, né? E isso parece que isso é dia a dia, né? No dia a dia das pessoas, da cidade, enfim, dos setores. Em que momento Porto Alegre se situa como cidade educadora, né? Em que pé está, digamos assim, Porto Alegre, né? O que precisa ainda ser ampliado e que avanços a gente já se conseguiu aqui na cidade? Porto Alegre, ela teve um primeiro ingresso como cidade educadora em 2001, tá? Foi um movimento que foi feito aqui, tinha muita ligação com o orçamento participativo à época, e depois, por umas questões políticas, enfim, ele foi descontinuado, né? E daí, 2021, com essa nova gestão, a gente retoma essa conversa e retorna para a Associação Internacional, ato que se concretizou em março desse ano, então a gente está desde o ano passado, mas em março que a gente retorna mesmo. Então a gente tem 6 meses, quase 10 meses de cidade educadora de retorno, né? Então a gente está num período que a gente tem em torno de 40 ações andando em Porto Alegre, 7, 8 secretarias envolvidas e muitas instituições externas à prefeitura envolvidas, né? A gente tem que citar Colégio Farroupilha, Colégio Monteiro Lobato, Unicinos, enfim. A gente está no momento de que a gente produziu muito nesse período, a gente fez o congresso para mostrar um pouco isso para a sociedade. Agora a gente entra num outro período de planejamento para 2023, porque a régua aumentou, né? Então 2023 será um ano de muito trabalho, um ano de muito voltado ao foco da política pública mesmo, de colocar a Porto Alegre Cidade Educadora na política pública, de pensar essa continuidade do movimento, de pensar o financiamento também, né? Porque a gente trabalha muito com ações colaborativas, né? Então a gente tem, por exemplo, a gente teve agora durante o congresso a questão do coffee break, simplesmente um coffee break, né? E para que a gente pudesse fomentar isso para o congresso, para o segundo dia, a gente teve que envolver uma instituição chamada APAC, que cuida dos recuperandos do presídio, que foi os próprios recuperandos que produziram o coffee break. A gente congregou também uma outra ONG chamada Espalhe Amor, que fez toda a logística que serviu o coffee break, e a gente congregou esforços no sentido de financiar os insumos, né? Comprar farinha, comprar ovos, comprar laranja, para produzir o coffee break, né? E daí a gente congregou iniciativas de CPF, de pessoas que colaboraram, fizeram PIX, mas a gente também congregou, por exemplo, o Colégio Farroupilha, que fez uma contribuição maior para fomentar isso, né? Então, a gente está num período de que a gente vai seguir com a colaboração, que é importante, mas também a gente tem que pensar na questão da política pública e nos recursos públicos. A Porto Alegre Cidade Educadora, ela vai congregar muito os planos municipais. E a partir dos planos municipais, as ações que o poder público tem que fazer, e a partir disso os recursos públicos, né? O poder público ele tem que financiar também, né? E como é que, Marcos, o movimento ele trabalha nesse sentido de poder ampliar essa divulgação para as pessoas, né? Para que essas pessoas, o cidadão comum, digamos assim, né? Se sinta incluído, se sinta estimulado a participar de iniciativas como essa. Como é que isso pode ser trabalhado? Como é que vem sendo trabalhado, né? E qual a perspectiva já também para 2023 nesse sentido, né? De um contato mais próximo assim também com a população. Perfeito. A gente trabalha hoje numa estrutura de 9 grupos de trabalho, tá? São 9 GTs que a gente comenta, né? E
por áreas específicas, um GT da saúde, um GT da mobilidade, um GT que trabalha toda a parte da comunidade, que é o GT em comunidades. Então, a gente trabalha um pouco na divulgação a partir das temáticas, a partir dos projetos, a partir da comunicação da própria periferia. A gente tem algumas iniciativas, como o pessoal do Pô Inquieta, que está no movimento e que tem um canal de comunicação. A gente tem alguns jornalistas trabalhando também com a Porto Alegre Cidade Educadora. Então, acho que tem um pouco do boca a boca também, muito. Eu sempre recordo, tem uma participante que é a Luciana Bettoni, que ela é uma instagramer, que trabalha com comunicação, formação de letramento digital para idosos. Então, são iniciativas, às vezes, individuais que comunicam, né? E também o poder público, né? A prefeitura faz a comunicação quase oficial. Para quem quiser se integrar às ações, pode entrar em contato com o movimento? Que contatos nós temos? Sem dúvida nenhuma. Pode entrar no site da prefeitura mesmo ali e colocar ali na busca... Cidade Educadora vai chegar, colocar no Google, hoje em dia colocar no Google já chega, né? Porto Alegre Cidade Educadora já chega, qualquer coisa pode fazer contato direto com a Secretaria de Transparência do município, que a gente é uma equipe pequena, uma equipe valente, mas uma equipe que conhece bem nossa atuação e pode encaminhar. Pois não, eu só queria fazer um convite. A gente teve congresso 29 e 30, mas a gente ainda continua trabalhando, ainda não entramos de férias. Então, no dia 7 agora de dezembro, à tarde, na Assembleia, às 2 horas, a gente vai começar a discutir, dentro do Movimento Porto Alegre Cidade Educadora, o Plano Municipal da Primeira Infância. Ou seja, um projeto que é importantíssimo para Porto Alegre. É um projeto que vai congregar todas as ações para as crianças de 0 a 6 anos do município. Então, toda a parte de saúde, toda a parte de educação, toda a parte de como a mãe deixa a criança e vai trabalhar. Então, todas as ações para o Plano Municipal da Primeira Infância vamos começar a discutir agora dia 7. Então, tá aí, já convido... Convite também a quem quiser participar, conhecer um pouco mais da iniciativa lá na Assembleia. Dia 7, que horas? Às 14 horas. 14 horas. Então, só chegar, né? Só chegar. Conversar com o pessoal do Movimento Porto Alegre Cidade Educadora. Marcos, queria agradecer a tua presença aqui no Jornal da Câmara, palavra à disposição, enfim, para que deixe seu recado final aqui também. Pessoal, muito obrigado pelo convite para estar aqui, para falar desse movimento. Eu sou um apaixonado, a gente percebe as pessoas assim, eu vou lá ver, quando vê a pessoa já está apaixonado, né? Porque é tratar de educação, mas é uma educação que agrega o ser humano, né? A gente sabe que a gente até estava discutindo no Congresso isso, né? As escolas foram feitas dentro de uma perspectiva de controle, né? Até uma pessoa disse, Foucault deve estar feliz com as escolas municipais, né? É o controle, é o SOI, é a direção, é o guarda municipal ali dentro, é uma perspectiva de controle. Mas quando a gente vai para o movimento Porto Alegre Cidade Educadora, a gente tem uma perspectiva do acolhimento, do humano. Então, acho que fica o convite para o pessoal conhecer e fica o convite para o pessoal participar, né? A gente só vai ter uma cidade educadora se a gente tiver a participação da população, né? Do Porto Alegre. Esse foi o primeiro congresso aqui em Porto Alegre, né? O próximo é quando? Esse foi o primeiro congresso. A gente agora tem um período de avaliação, de planejamento. Certamente vai ser o ano que vem, mas ali mais por agosto, setembro. Perfeito. Tá certo. Marcos Caetano, coordenador do Movimento Porto Alegre Cidade Educadora, muito obrigado pela presença aqui no Jornal da Câmara. Um bom trabalho. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Tá certo. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais notícias do Legislativo nas nossas redes sociais. Acesse também o site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra na próxima edição. Até lá.